O Lula se pronunciou a respeito da eleição na Venezuela e jogou essa: perseguição à oposição na Venezuela, ironizada por Lula. Não fiquei chorando ao ser impedido de disputar eleições em 2018. E daí ele fala sobre a oposição do Nicolás Maduro na Venezuela. E você tem a líder da oposição, né, que foi julgada pelo Supremo Tribunal de Justiça, completamente ligada ao Maduro. É importante frisar isso. Ele inabilitou uma eventual candidatura da Marina Corina Machado, que é a principal líder de oposição ao regime do Maduro. E ela respondeu, o Lula. Eu achei a resposta fenomenal. Opositora de Maduro responde: crítica de Lula, aspas. Eu chorando? O senhor diz isso porque eu sou mulher? Eu achei genial. Para escancarar a hipocrisia da turma da esquerda, Adriles. Eu acho muito legal como ela usou isso daí, mas eu quero jogar também, para melhorar aqui a nossa percepção do que está acontecendo na Venezuela, uma análise da Rede Globo, e eu queria que o Adriles desvelasse o que acontece na Rede Globo a respeito do Maduro. Não, assim, porque todo mundo sabe que a eleição não tem legitimidade, não tem candidato de oposição. A oposição foi proibida de disputar. Maria Corina, que era uma candidata forte, está proibida. Então não é possível que o Lula não saiba. É evidente que ele sabe que a eleição já de largada não é correta, não é legítima. Não pode fazer esse comentário. De que eleição ele está falando, né, Dapê? Não, demonstra não acompanhar a Venezuela ou preferir não acompanhar, porque como uma eleição que você não tem a liberdade dos candidatos se realmente se colocarem, que a justiça venezuelana, que é toda infiltrada pelo chavismo, derruba sucessivas vezes. Sim, marca a eleição no dia do aniversário do Chaves e acha bonito isso? Acha que isso não tem nenhum tipo de mensagem? Agora a Globo tá chamando ditador de ditador. É isso que eu tô ouvindo. E aqui no Brasil, tirar candidato da disputa por fazer reunião com o embaixador é normal. Adriles. Há cerca de 20 anos, quase 30 anos, que o Lula apoia o regime venezuelano. O Lula foi saudado pelo próprio Hugo Chávez como um dos fundadores do Foro de São Paulo, o principal aglutinador de forças autoritárias, autocratas, ditatoriais, que em grande medida tomaram a América Latina, a saber, principalmente a Venezuela, que impôs uma ditadura sangrenta a seu povo, que mata adversários, cooptou toda a Suprema Corte, cooptou o Exército, cooptou o Parlamento. Um terço da população venezuela já se evadiu, já saiu do país. A população já emagreceu quase 10 quilos. Isso é público e notório dos elogios ostensivos, objetivos, claros de Lula, não só ao ditador venezuelano, Nicolás Maduro, mas da Nicarágua, de Cuba. Não só elogios, como financiamento de ditaduras latino-americanas, ditaduras africanas, que o primeiro governo Lula endossou, financiou, patrocinou, exatamente porque quer fazer uma espécie de conluio de ditaduras, que era essa a intenção do Foro de São Paulo. Isso tudo foi colocado. Há 20 anos, a imprensa sabe disso, a imprensa noticiava isso. Aí, de repente, por nojinho, por ojeriza, ou por a censura econômica que o Bolsonaro colocou na Globo, que reduziu os custos do marketing de governo, que dava finanças à Globo, aí o Lula virou o salvador da democracia. Isso é de uma hipocrisia, isso é de uma demagogia, isso é de uma sordidez intelectual imensa. Agora eles não têm como defender. Porque o Lula falou, se tem uma coisa que o Lula não fez durante a campanha, foi mentir. Ele falou bem de Venezuela, ele falou bem de Nicolás Maduro, ele falou bem do Ortega, ele falou bem do Dias-Canel, ele falou bem de todos os seus amigos ditadores. O que a gente não podia fazer, Marco Antônio, é falar essas obviedades. Porque o Tribunal Superior Eleitoral censurou que se falasse que o Lula era amigo, patrocinador e endossador de ditaduras. Ou seja, esse era o homem que ia salvar a democracia. Esse é o país, a Venezuela, que proíbe a candidata que tem mais de 40% de intenções de voto de ser candidata porque ela é de oposição, tornou-a inelegível. E qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. A única coisa que o Brasil não faz hoje é matar os opositores, ainda que o Clezão tenha sido morto na cadeia por omissão
e absolutamente opção de um juiz que o deixou lá sem julgamento, sem uma acusação formal, até que apodrecesse e morresse na cadeia, como indicado pela própria PGR. Ou seja, o Lula endossa ditaduras há décadas. A imprensa sabe disso há décadas. A justiça brasileira sabe dessa anuência, desse patrocínio a ditaduras pelo mundo há décadas. O Lula quer ser um ditador. Só não é ditador porque já há uma ditadura do judiciário aqui no Brasil, da qual ditadura essa que colocou Lula como uma espécie de ponta de lança de pseudo-democrata que se colocou aqui. Agora, pseudo-democrata também todo mundo sabia que ele era. A imprensa, a Globo foi o principal artífice da eleição de Lula. Foi o principal artífice desse homem que endossa ditadores, que quer fazer do Brasil uma ditadura. Agora a Globo fazer isso é exatamente uma hipocrisia latente, patente e ostensiva. Porque ela que fomentou a ideia do Lula democrata, ela que fomentou a ideia de uma salvação da democracia e ela, eventualmente, que esconde que há uma ditadura do Brasil, que há presos políticos, que há perseguidos, que há censurados, que há pessoas que têm suas contas bancárias removidas, há pessoas que não podem pisar no Brasil. O Brasil já é uma ditadura, mas ruma para ser uma ditadura aos moldes da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, como é o molde da ditadura preferencial de Lula. O que a Rede Globo está fazendo agora é exatamente uma pífia homenagem de um discurso vazio em nome da democracia, sendo que ela abriu as portas para a ditatória brasileira que a gente vive hoje. Mas essa discussão é interessante, Pavanato, porque existe uma nuance entre a capciosidade e o cinismo calculado que o Adrilles fala, e tem gente que eu conheço que acredita piamente no papo de defesa das instituições do Barroso e do Alexandre de Moraes. Tem gente, sim. Tem gente com pós-doutorado, tem gente com doutorado. E esse é o problema, Pavanato. Quando a esquerda consegue promover essa quantidade de ruído na comunicação, a maior parte das pessoas bem intencionadas e com bons valores, que não adianta nada ser bem intencionado só, né? Mas que defendem bons valores, acaba se afastando, falando, puta, que confusão, eu não vou entrar nessa bola dividida, é muito cansativo. Eu tenho que explicar para o pessoal que a grama é verde e o céu é azul, Pavanato. Ultimamente, esse tem sido o trabalho da direita, você explicar que a grama é verde e o céu é azul tem sido taxado como radical. Mas é interessante ressaltar, é importante sempre lembrar que durante a campanha o presidente Bolsonaro foi impedido de dizer que o Lula era associado a Maduro, que o Lula tinha um bom relacionamento com Maduro. Por quê? Porque queriam passar a imagem do Lulinha paz e amor, do Lulinha democrático. Então, associá-lo ao Maduro seria algo que prejudicaria esse intuito. E tiraram, proibiram, censuraram Bolsonaro, impediram que fosse dito. Logo em seguida, a primeira coisa que o Lula faz depois de eleito é trazer o Maduro como se fosse alguém decente, como se fosse alguém digno de respeito, para dentro do nosso país, para dentro do nosso território. E agora continua tendo essa relação de muita proximidade, de muita intimidade, com um cara que é um genocida. Aí sim, de fato, um genocida. Um cara que matou e perseguiu pessoas inocentes dentro do próprio país. Tendo boa relação com um narcoterrorista. E aí sim, de fato, um criminoso, um golpista, um autoritário. Mas o golpista verdadeiro, o autoritário verdadeiro, desse eles gostam. É interessante ver jornalistas da Globo criticando a eleição na Venezuela pelos mesmos motivos que nós denunciamos que o Brasil hoje não vive mais uma democracia plena. Pelos mesmos motivos, exatamente os mesmos. Por que a Venezuela não tem uma eleição legítima? Porque o candidato da oposição foi tirado. Então, no Brasil, nós temos o candidato da oposição tornado inelegível por uma reunião com embaixadores. Por que a Venezuela é ditadura? Por que a eleição não é legítima? Porque eles perseguem opositores, tem jornalista preso, gente exilada. No Brasil, nós temos pessoas presas, pessoas exiladas, ex-mandatários, jornalistas, etc., todos perseguidos pelo Estado. Mas você vê que o Maduro ele não tem apoio popular, né? Quem tem apoio popular é a Maria Corina. Quando ela sai na rua, tem as multidões.
No Brasil, Bolsonaro pode sair nas ruas a hora que ele quiser. A população lota. 750 mil pessoas na Paulista, segundo a PM. O Lula tem que sempre sair pelas portas dos fundos. Tem que sempre se esconder, se esgueirar, com medo de alguém que não goste dele, sem ter potencial algum de mobilização popular. Mas ele é o vencedor, não é mesmo? Então você tem diversos aspectos entre Venezuela e Brasil que se assemelham. Eles se assemelham. E o jornalista que critica os problemas da Venezuela não enxerga os problemas do próprio país. E aí, nem vou entrar no fato de, é cinismo ou é ignorância. O fato é que eles estão replicando uma narrativa. E essa narrativa, ela é contraditória, intrinsecamente contraditória. Você atacar uma ditadura enquanto você não enxerga os próprios defeitos do seu próprio país, e ainda mais vindo de um jornalista, é errado. Seja por ignorância, seja por, aí até pior, né? Seja por malícia, é errado. O jornalismo sempre foi a esfera de defesa da democracia, de defesa do Estado de Direito, de defesa principalmente da liberdade de expressão, que é o pré-requisito da democracia. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Mas o jornalismo institucional brasileiro, o mainstream do jornalismo brasileiro, virou, na verdade, um servo, um capataz de uma agenda autoritária. Viraram subservientes ao poder do Estado, ao poder de um tirano. E é triste ver esse nível de corrupção, ao ponto de hoje nós termos pouquíssimos veículos de imprensa realmente capazes de exercer críticas contra os tiranos, contra os autoritários. Nós temos aí o Fio Diário, temos a Revista Oeste, e quem mais? Quem mais? Praticamente ninguém. Porque todos os veículos estão silenciados. E a nossa esperança está exatamente na repercussão internacional que isso vai ter. Então, tem gente aí tirando sarro, menosprezando as viagens internacionais do Eduardo, etc. Isso é importantíssimo. Sim. Hoje, nada mais é importante do que isso. Você tem a chance de ver, de mostrar ao mundo o que está acontecendo aqui. Exatamente. Só vai acontecer se essas viagens acontecerem. E se os parlamentares brasileiros estiverem dispostos a ir ao exterior mostrar o que acontece. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.